Esse episódio aqui é um episódio apresentado pelo Festival da Lua, projeto patrocinado pela CPFL Energia e pelo Instituto CPFL. E também pela Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas, realização da Associação Shaolin Shan, da Carbono 60 e do Programa da Ação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado por esse apoio. Olá, 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 sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso sensacional, maravilhoso e o melhor, não vou falar o maior não, mas o melhor podcast, videocast sobre cultura chinesa, arte marcial, não só chinesa, porque já passaram por aqui senseis de Aikido, Karatê, ainda não. Não, ainda não. Mestre de capoeira, e vão passar muito mais gente aqui, tá bom? Sejam bem-vindos a você que está nos acompanhando aí já há bastante tempo. E como eu sempre digo, a gente tem tido a grande felicidade de receber aqui grandes nomes do Kung Fu, do Tai Chi e do Aikido também, e da capoeira no nosso canal. E o convidado de hoje está dentro desse hall aí de grandes professores, de grandes Hall da Fama. chifus. Hall da Fama. Ó, Hall da Fama. Pô. Com passagens pela Globo, pela Band. Viu por que eu falei o Hall da Fama? Muita história, tem muita história aqui. Aí. Muito bem-vindo, Chifu. Fábio, muito bem-vindo. Obrigado pela presença e por aceito do convite aqui. Eu que agradeço, né, Kinlay, a todos, Kinlay, a vocês todos do programa, Márcio, Romulo, obrigado pelo convite. É uma honra, com tantos nomes importantes do meio marcial, estar participando aqui do canal de vocês. Maravilha. E agora sim, né, Rômulo? Opa! Agora é com você. Obrigado. Depois de umas férias, Depois de umas férias, ele voltou. as cataratas do Niágara junto com o Pica-Pau. Nem Nas sentiu, férias. nem sentiu. Tem tanto episódio rolando. Na aí última, vocês já falaram que eu tava de férias e mandaram logo uma pergunta pra mim na... Gente, eu venho aqui humildemente pedir a curtida de vocês. Então é só clicar no botãozinho aí, curtam esse vídeo, é muito importante para alavancar ele aí no YouTube. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem, mandem comentários, mandem recados, peçam convidados. A gente tá sempre de olho aí, trocando ideia com vocês nesse fórum que é bem legal, que são os comentários do YouTube também. E como o Rômulo sempre diz, afaguem o algoritmo. Isso, afaguem o Faz aquele algoritmo. carinho no algoritmo. Pra ele, né, ajudar um pouco a gente, né? Vamos dar aquela atenção no algoritmo aí. Ô, Romulo, o seu braço tá sujo aqui, ó. Tem um risco aqui embaixo. Engraçadinho. Quer parar pra você dar uma limpada? Não. Não sai. A Dodó gostou, hein, Mas tem Dodó? só pra falar pra vocês, a gente tem plateia hoje aqui. Hoje tem plateia. Faz um salve aí. Plateia, que esses estúdios Shaoxan estão cada vez demais. Eu pedi pro Chifu Fábio uma mini biografia. Aí ele falou, olha, quantas páginas você quer? Quantos... Só faltou me falar assim, quantos toques? Pra quem já fez datilografia vai saber do que eu tô falando. Ixi, eu nunca ouvi falar. Não, né? De datilografia, não. Bom, eu fiz datilografia na minha infância. Também fiz. Tá vendo? Também fiz. Entregaram as idades, hein? Sou um exímio digitador hoje, hein? Assim, Tem né? um teclado aqui. Assim. ASDFG. Já denunciou que fez datilografia. Já. Bom, para quem não conhece o Chifu Fábio Lac começou a praticar artes marciais em 1992, mas em 94 é que ele inicia o Kung Fu dentro do sistema Garras de Águia. É faixa preta, 7º Tuan, em exame realizado aqui no Brasil pela grã-mestra Lili Lau, sendo ela avaliadora. E nessa ocasião foi aceito como primeiro discípulo. Isso, exatamente. De portas fechadas em território brasileiro, onde realizou a cerimônia tradicional lá em Hong Kong, também com a grã-mestra Lili Lau, que é considerada uma das maiores autoridades do sistema Garras de Águia no mundo. A gente já fala bastante sobre isso. É faixa preta, 3º Tuan em Sandá, ministra aulas de Tai Chi,
é membro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, representando a pasta de esportes. Atualmente é professor concursado de Kung Fu na Prefeitura de Taboão. Vai ser um outro papo bacana para a gente conversar aqui. Possui projetos e trabalhos extensivos em escolas e locais que necessitam de atividade de Kung Fu. É atuante, muito bom, inclusive, com equipes de dança do Leão, Dragão, que ele mesmo diz que é uma das grandes paixões dele. E por conta disso, que eu mencionei da Globo e da Band, ele inclusive participou aí do Faustão. Onde Faustão vai, o Chifu vai. Vai com Leão e Dragões. Casado, tem 2 filhos. Organizador de grandes eventos, como a 5ª Copa de Kung Fu Garras de Águia e 8 edições da celebração de Ano Novo Chinês lá na cidade de Taboão da Serra. E tem mais, hein? Eu vou dar um salto aqui. É responsável também por trazer a grã-mestra Lili Lau para o Brasil. Inclusive, ela estará aqui no Brasil em setembro. Setembro, a grã-mestra estará de novo aqui. E por conta dessa relação de discipulado com a grã-mestra, ele ganhou um nome, como a tradição pede, né? Geralmente, quando você se torna discípulo, você ganha um nome através do seu mestre, do seu Shifu. E o nome que o professor ganhou foi de Man Yang. Isso. Que o sobrenome, o Man é o sobrenome do seu pai e o Yang significa benevolência. Isso. Muito bem, acho que eu falei quase tudo aqui, né? O que eu não falei aqui, a gente vai falar ao longo da conversa. Seja bem-vindo mais uma vez, professor Fábio. E quem quer começar? Eu posso começar. Então vai. Shifu, primeiro, muito obrigado por estar aqui. Eu já falei isso em alguns episódios, que todos os mestres, professores que vêm aqui sempre deixam o conteúdo muito relevantes para nós, praticantes, não só de Kung Fu, mas de arte marcial em geral. Nós quem? Praticantes? Praticantes. Gostei. É que, não passa nada. É que misturou russo Hoje com chinês. E aí, aqui vai ter uma piadinha do Luciano, né? Hoje Aqui eu já tenho certeza que ele vai mandar um... Ele tá ligado hoje, né? Bom, mas aí, tá? o João já me atrapalhou, mas o que eu ia falar... O que eu ia falar é que, assim, esses conteúdos ficam aqui e vai ficar pra eternidade, né? Porque tá no streaming, vai ficar ali, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Mas eu queria perguntar, na verdade, um pouco sobre ser discípulo portas fechadas, né? O Gil já falou um pouco sobre esse termo, a gente sabe. Mas eu acho que às vezes pode ficar uma interrogação para as pessoas que estão ouvindo, né? Porque a gente sabe né? o que é isso, né? Porque a gente vê pessoas, o estudante comum, aí você tem um estudante que já treina com você, sei lá, há alguns anos, aí você tem um que sente vontade de ser um instrutor, e você tem aquele que, não, eu quero ser seu discípulo, e que necessariamente talvez ele não dá aula, né? E a gente às vezes escuta esse termo de discípulo a portas fechadas, né? O que representa isso para você? O que é mais ou menos assim? Bom, na realidade é uma relação muito próxima do mestre, né? Então vamos imaginar o seguinte. Você começa como aluno, Roxan, e aí... Como chama, desculpa? Roxan, seria o nome de estudante, né? Tá. E a grã-mestra, ela escolheu aqui no Brasil 18 toldais. Toldais já começa a ser... Vamos dizer que você tem uma sala em que você está na porta da casa. Esse da porta da casa seria os toldais. E aí eles passam por quartos, como se fosse um grau maior de aproximação do seu mestre, né? Eu tive essa oportunidade, né, na ida de Hong Kong no ano passado, final do ano passado, e a grã-mestra fez o convite para ser Yap Mun Dai Tzi, o discípulo de porta fechada. Ele chega numa relação muito próxima, não só dela, mas da família dela também. Tive a oportunidade de conhecer os filhos dela. Nós vivemos dias muito bacanas, e que eu pude conhecer mais ainda a cultura de Hong Kong, mais ainda outros mestres de grande relevância lá em Hong Kong. Então, você passa a ter algumas, vamos falar, conhecimentos a mais dentro de um histórico familiar que é bem tradicional. Então, o Garra de Águia é muito tradicional. Mas você ser um discípulo de porta fechada, você pode ser um discípulo que não é um discípulo de portas fechadas?
Ou não? Só Não- como um Todai. Todai você chega muito próximo, vamos dizer assim. Vamos tá, falar que você entendi. está na porta, mas você não passou. Entendi. No Brasil Mas hoje... você já tem um grau de proximidade maior do que um aluno comum. Sim. Tá. Esses 18 que você mencionou, professor, são discípulos. Os São- Todais são discípulos. Vamos dizer que são discípulos, Mas não a porta Mas- fechada. não a portas fechadas. Mas eles fizeram alguma cerimônia para Fizeram a chegar cerimônia. nesse... Todos eles fizeram a cerimônia de tá. Baici, né? Que a gente faz a cerimônia de chá, extremamente tradicional. Sim. Né? Tem um grau de importância muito grande, até pelo conhecimento de todos eles. Todos os Todais têm um conhecimento bem significativo, são extremamente Sim, respeitados. sim. Né? O que não reduz absolutamente nada a importância Sim, deles sim. dentro do sistema. Mas tive essa oportunidade, como eu falei, no final do ano passado, nós fomos em frente do túmulo do pai dela, Uau. da 7ª geração, o grão-mestre Laufadman. Na realidade, foram 3 cerimônias. A primeira, visualizando principalmente essa questão de importância dos ancestrais. A segunda foi perante a comunidade chinesa, para poder entender, conhecer o Fábio perante a comunidade. E a terceira foi na sede da Federação Mundial, lá de Hong Kong, com a assinatura de todas as pessoas de grande importância, presidente, vice-presidente, advogado, presidente de escola de dança de leão e dragão, para que fosse testemunhas dentro daquilo que aconteceu comigo. Então, vamos falar assim, que foi um momento para mim histórico, muito importante dentro da família Garra de Águia. E feliz por tudo que aconteceu. Foi uma experiência incrível. Não dá para descrever cada momento que eu passei lá. É como se você pegasse toda a sua história e você colocasse numa única viagem. Mais ou menos isso. O discipulado, a gente tem um episódio, inclusive, que a gente fala sobre isso, né, Márcio? Acho que o Rômulo... Eu ainda não tava, mas o eu Rômulo assisti. ainda não estava, mas quando eu era fã. assistiu. E, de fato, o discipulado, para quem está muitas décadas aí trilhando o caminho marcial, é algo que a gente tenta expressar nas palavras, mas nós que passamos por isso, a gente sabe que às vezes falta palavras, né? Falta. Porque é um pouco isso que você falou mesmo, professor. Eu me lembro que quando eu me tornei discípulo do meu Shifu lá na Vila Shen, lá em Chandigarh, para mim, assim, minutos antes do discipulado, antes de fazer as reverências, passa a sua vida inteira ali, né? Lá você fez também no túmulo do... Isso, do, fiz no memorial do... memorial do Shen Wantin. Shen Wantin. Shen Wantin. E aí passa mesmo um filme na sua vida. Você pequena, você começando a treinar, tudo que você passou, os professores que te ajudaram na trajetória, a tua família, pai e mãe. Então, de fato, é um momento muito forte, né? Muito forte, assim. Sem dúvida, é como você disse, é a somatória de um todo. Então, vamos imaginar o seguinte, o primeiro passo foi quando me tornei um Todai. Um Todai já é uma responsabilidade muito grande, porque você já está diretamente representando o seu mestre, né? Enquanto, até então não como discípulo, mas você já representa o seu mestre. Tem até a bandeira, que é o tal pai, que tem os representantes aqui no Brasil, possuem essa bandeira, que é um significado, vamos falar, estandarte da família, Sim. né? E quando você se torna discípulo, você vê a sua responsabilidade aumentar sem fugir daquilo que você já está trabalhando. Só que você tem essa visão exatamente isso. O apoio de quem fez com que você chegasse nesse momento. E isso engloba, de fato, muitas pessoas. Muitas pessoas. E você foi muito feliz do que você mencionou. Primeira questão da família. Família é um suporte gigantesco. O apoio da minha esposa, o apoio da minha mãe, dos meus filhos, é uma grande base para a pessoa que eu me tornei hoje. Seguido, claro, dos professores que passaram dentro da minha história, é muito importante. Por quê? Porque você não sai do nada. Você tem um aprendizado, você começa de algum lugar. E esse lugar, onde eu tive excelentes professores, que me ensinaram muitas coisas. Né? O próprio Francisco Nobre teve um grande aprendizado com ele, o professor Antônio Cassiano, um grande aprendizado com ele. Então, é importante dentro da sua formação marcial e, é claro, a questão familiar. E a confiança do teu grão-mestre, não do teu mestre. A Sivulilau, ela acompanha muito tempo o trabalho. Toda vez que ela vem para o Brasil, eu procuro dar o meu máximo como aluno. Eu até falo para ela assim, toda vez que você estiver no Brasil, é uma promessa que eu fiz para ela, um exército vai estar à sua espera. Eu falo dessa forma, por quê? Porque eu mostro para a família Garra de Águia o tamanho da importância da grão-mestra para o sistema. Uma mulher na frente de um sistema é raro, é difícil. E nós temos
grandiosidade de ter essa pessoa à frente. E eu pude, como eu falei, de perto, e mesmo antes, eu já tinha certeza de com quem eu estava, já sabia o tipo de pessoa que estava à frente. E busco mostrar para os alunos, transparecer essa questão para os alunos. Os alunos abraçam a ideia e entendem também a importância dela. Então, quando ela vem para cá, nós fazemos uma imensa festa. Assim, é muito gostoso. Celebrar mesmo. Para valer, para valer. Para valer. Vale a pena cada instante que ela está aqui, principalmente por aquilo que ela passa para nós ao longo... Imagina, são décadas de aprendizado. Ela começou com Kung Fu desde os 4 anos de idade. Era para 80 anos. Nossa. Então, sabe, vivenciou parte da guerra do Japão com a China, tudo. Então tem uma história muito profunda, muito bacana. Então, para nós, vale a pena cada momento e vale a pena o esforço. E, professora, você tocou num... A gente está indo um pouco do fim por como... estamos ao contrário. Não, mas hoje. eu queria aproveitar uma fala sua, porque a gente tem na tradição marcial um machismo muito forte, né? Nossa, você leu meu pensamento Eu agora? também ou não? tava pensando nisso. E a Ia gente fazer Não essa é possível, hein? Conexão. Não, É o ponto aqui. É porque acho que você leu. Foi o longo. Porque eu tava O longo pensando falou aqui. Não, porque o Sifu falou agora de 3 mulheres, né? Falou da esposa, da mãe e da mestra, né? Exatamente. É. Exatamente. Aí na hora eu pensei, ó, louco, Não, hein? e assim, todo mundo que está assistindo aqui e a gente também, a gente vem de um período de... Não todo mundo, né? Mas sobretudo nós aqui. A gente vem de um período de aprender Kung Fu ancorado na figura do homem, né? Sim, sim. É o homem, é o macho, que é o professor, que é o mestre, é ele que conduz. E quando a gente começou a treinar, eram poucas as mulheres que treinavam. Eu me lembro de poucas irmãs de treino, eram muitos homens treinando. E aí, você se conecta a uma mestra, uma grã-mestra, Lili Lau, que é uma mulher, e que tem aí toda essa história de mais de 7 décadas dedicadas ao ensino, à prática de uma tradição que tem o homem, né, essa coisa patriarcal como centro, e de repente ela passa por cima disso, porque na tradição chinesa a gente sabe também que isso é muito marcado, né? Sim. Então, imagino eu o quanto ela teve que se colocar e para assumir esse lugar e se manter nesse lugar sendo uma mulher. Mas eu vou passar a bola para o Márcio complementar, se você, antes de eu fazer a minha pergunta. Era exatamente isso, porque na fala do Sifu aqui, ele tem esse sentimento de agradecimento, né? As mulheres da vida dele, né? Mãe, esposa e a mestra, quer dizer, ele não colocou nenhum cabra macho ali, né? Modo de dizer que, tipo, dá um suporte da vida dele, né? Então, isso na hora já, tipo, caramba, isso é muito importante, né? E aí, se for para você, assim que você... quantos anos você já está com a mestra? Primeira pergunta. A segunda, você teve que lidar ou teve que explicar demais para a comunidade machista, kung fuzeira, essa tua escolha por uma mestra, por uma grã-mestra mulher? Teve alguma questão relacionada a isso? Para a primeira pergunta, desde 2005 para 2006 foi a primeira vez que eu tive contato com ela direto, né? Que foi na Tinhu, onde tinha a escola Tinhu na Liberdade. Foi onde eu fiz o primeiro seminário com ela e depois, na sequência, exame já com as técnicas. Já tinha tempo dentro do sistema anterior de Kung Fu e depois migrou o sistema da época do Living Kei para o sistema da grã-mestra Lili Lau. Então, e desde o primeiro momento, até eu costumo brincar, porque quando eu conheci a grã-mestra, eu não tinha ideia do tamanho da importância dela. Isso foi uma coisa... existe aquela que você fala que é imposta, existe aquela que é conquistada. E a conquistada eu acho que ela é maravilhosa, porque imposta parece que você muda da noite para o dia. A conquistada, não, ela fica no teu coração para sempre. E essa foi a minha. Então, nunca precisei explicar nada, porque ela já é conhecida mundialmente. Então, vamos imaginar o seguinte, hoje a Sifu Lili Lau, ela tem trabalhos no mundo todo. Aqui no Brasil, na Grécia, na Bélgica, nos Estados Unidos, em Hong Kong. Então, ela tem diversos trabalhos espalhados no mundo. Tanto que até para falar com ela, mesmo com o organizador da vinda dela, eu mando uma mensagem e falo assim, preciso tirar uma dúvida com a senhora. Isso aqui, a senhora gostaria que fizesse dessa forma ou dessa forma?
Aí ela responde assim, Fábio, eu já te respondo, estou terminando uma palestra aqui na Grécia. Aí eu falei, tá bom. Aí passa uma semana, se for agora, acabei de chegar na Bélgica, pronto. Né? Então tem que esperar. Então assim, ela tem uma luz muito forte, então nunca precisou, até porque mesmo os professores mais antigos que fazem aula com ela também, aqui do Brasil, eu vou falar mais a nível Brasil, que é o mais próximo. Todos entendem o tamanho da importância dela, sabe o quanto ela significa na vida de cada professor e evolução técnica. Isso é o mais importante. Você percebe a diferença, né, na evolução técnica de cada um. Se for, eu fiquei aqui pensando, a gente teve a oportunidade de falar com algumas mulheres aqui, né? A professora Ângela, por exemplo, falou bastante sobre isso nos anos 70. E agora eu tava pensando, imagine Na época dela, né? Lá desde enfim, ela tá com 80 anos, né? A vivência dela deve ter sido muito profunda mesmo. Você deve ter tido muitos professores homens ao longo do percurso, né? E eu fiquei muito curioso para entender. A gente fala sobre muitos mestres, grão-mestres. Você sente alguma diferença, assim, que você pontuaria pelo fato dela ser uma mulher, assim, uma característica, alguma coisa diferente? É uma curiosidade, assim. Não, na realidade, assim, todos que passaram como meus professores, eu tenho uma gratidão significativa pelo conhecimento adquirido, né? Não tem como você passar, independente da situação, você passar por um professor e você não falar que você conseguiu absorver algo de bom. Na maioria, sempre algo de bom. Por que a gente fala dessa forma? Porque vamos imaginar o seguinte, desde um cumprimento até a experiência que o teu professor tem para passar para você, é um ganho. Você já tem um ganho de imediato. E isso ultrapassa fronteiras. E cada um tem uma forma de pensamento diferente. O interessante é você se tornar até um professor pegando o melhor de cada um para se tornar você. Porque você vai pegar tudo aquilo de bom para passar para o seu aluno. E aí, no caso, vamos falar como afinal, a grã-mestra, o aprendizado com ela é de vida. Quando você senta para conversar, 5 minutos de conversa é como se você estivesse aprendendo um ano. É uma coisa muito intensa, muito intensa. Você, até não sentar na mesa, né? Nós tínhamos conversado um pouco antes sobre a cerimônia de chá, por exemplo. Vou dar sempre a saída de Hong Kong, né? Estive com ela na mesa, em um determinado momento, você sabe a hora que você tem que sentar, a hora que você vai colocar a comida na boca, a hora que você vai falar, olha, vou no banheiro, como que você faz para você poder sair num determinado momento, tudo é um aprendizado. Então, nela veio, além da questão marcial, veio a cultural. E a cultural veio muito intensa. Né? Essa parte que aí, um mestre chinês foi bem, bem interessante. Isso é outro ponto que eu notei, que acho que a gente falou um pouco do discipulado a portas fechadas, mas acho que o discipulado, de uma forma geral, tem essa coisa de uma definitiva integração com... A gente sempre fala, né, que Kung Fu não é só soco e chute, tem a parte cultural. E parece que tem, pela sua descrição, tem essa integração com o lado cultural mesmo, né? Tem. Eu vou dar um exemplo bem, bem claro, senhor. Por exemplo, tem a data de falecimento do Sijou Lao Fat Man, do segundo Lao Fat Man, e data de aniversário dele. Toda vez que acontece, na minha escola, nós fazemos a cerimônia. A cerimônia essa é tradicional na minha escola. Nós fazemos, é uma coisa que, se fosse há 20 anos atrás, não tinha. Aí foi um aprendizado da importância de respeitar os antepassados, ancestrais, e eu faço tradicional com os meus alunos, aqueles que se sentem à vontade, porque nem todos, claro, até por questão religiosa, não é que nós ensinamos uma religião, nós ensinamos uma cultura, né, dentro da cultura. E dentro da cultura, eles participam com a gente, aqueles que sentem à vontade ou não, ou sentem à vontade, e participam nessa relação cultural. E é muito bacana, porque é uma coisa que não era comum no Brasil e passa a ser comum dentro das datas específicas. A própria festividade do Ano Novo Chinês, e uma curiosidade, né? Nós falamos sobre o Ano Novo Chinês da Mão da Serra, mas o da Liberdade também eu faço parte desde a primeira edição do Ano Novo Chinês da Liberdade. Aí. A primeira que teve foi um dos primeiros leões a entrar na avenida, né? Que legal. Na época era leão, hoje eu sou o cara do tambor, né? Vamos dizer assim. Então, abre uma porta cultural gigantesca. Até do que você pode e do que você não pode fazer. Poxa vida, eu fiz uma coisa assim e tal. Não, mas você não pode fazer isso, porque dentro da cultura não é correto. Puxa vida, a própria dança de leão tem uma série de situações que você não pode fazer uma brincadeira
que não condiz com a cultura ou eventualmente com a performance da dança de leão. Então são cuidados que você passa a ter de forma significativa. É muito interessante. E, professor, acho que seria legal também que você pudesse falar um pouquinho mais. Você mencionou que tradicionalmente você inseriu na dinâmica da sua escola um rito, uma celebração em honra ao ancestral do sistema Garras de Águia. Isso. Você consegue dizer para a nossa audiência um pouco como é que isso é feito? A gente que já esteve na China, a gente já assistimos isso, mas talvez para quem está nos ouvindo, seria legal ouvir um pouco do professor como que isso é organizado, quais são os objetos, os utensílios, o que consiste essa cerimônia. Tá. Dentro da... Bom, primeiro, a imagem do grão-mestre, né, fica à frente, né, como se você cria um local com o incensário à frente. Os alunos de mais graduação são os primeiros à frente a poder fazer uma referência, 3 referências com o incenso, né, na frente da imagem do grão-mestre, pronuncia uma palavra de respeito a ele e coloca o incenso. Assim, a mesa tradicional não é uma... Existe 2 tipos de mesa, aquela que você faz a cerimônia de bacia, existe aquela que você faz esses culturais. Então são coisas diferentes, mas muito próximas, né? Por exemplo, a que você faz a de cerimônia, você tem outros ingredientes, como como frutas, porco, às vezes porco, biscoito, doce, peixe. Então tem outros ingredientes a mais que não tem a real necessidade de fazer quando você tem esse tipo de cerimônia. E aí você deixa a mesa, vamos falar uma mesa solene, né, da homenagem póstuma, e cada aluno, começando do mestre até os seus alunos, vão fazendo referência três vezes, e depois em agradecimento também aos dias atuais. Muito legal. Você falou que fica facultativo, né? Se algum aluno não quiser, não precisa fazer. Eu me lembrei que quando, ali meados dos anos 90, com o crescimento das religiões protestantes aqui no Brasil, eu me lembro que lá na academia que eu treinava, alguns pais de alunos começaram a questionar a figura do Quan Kun. Sim. E questionavam também por que o meu filho tinha que fazer a reverência para entrar na sala, fazer a reverência ali antes de começar a aula. Começou ali uma certa discussão. Eu me lembro que o meu professor na época começou a falar, não, tudo bem, começou a encontrar contorno para isso, porque as pessoas estavam confundindo isso com uma manifestação religiosa, né? E a gente sabe que, enfim, para nós aqui, para os ocidentais, é uma demonstração, e para eles também, para os orientais, é uma demonstração de respeito aos ancestrais. É um rito, é uma cerimônia. Exatamente, Mas eu me lembro que teve esse conflito, isso lá atrás, em 92, 93, enfim. Acho que bem importante a gente diferenciar isso aqui, esse respeito e um gestual, de repente, que demonstra respeito. Hoje, minha filha, que está aí, estava me perguntando sobre as histórias dos meus avós. E é o mesmo tipo de respeito, né? É lembrar que teve alguém percorrendo esse caminho antes da gente, né? É muito importante isso. E aí, da forma cultural que condiz com o nosso espaço, que é o espaço do Kung Fu, que é o espaço chinês, que é, enfim, né? De fato, você tem culturas diferentes em vários países. Aí alguma coisa sempre vai criar um certo conflito. É a mesma coisa você falar do carnaval. Para nós é uma grande diversão. O carnaval, para muitas pessoas não gostam. Então, isso sempre vai ter um conflito cultural, né? É certo assim, sempre a gente trata com muito respeito, e isso é claro, né? De acordo com o nosso aprendizado. Nem todos entendem, mas tem que ser respeitado. Mesmo a opinião da pessoa que não entende, não quer fazer, claro. É como você usou um termo bem bacana. Você pode contornar uma situação, porque qual é o foco do aluno? O aluno está lá para poder fazer a arte marcial. E nós falamos sobre a importância cultural, mas sem infligir um questionamento dele pessoal. Não tem essa necessidade. Ele pode fazer a prática, não se sente confortável, não vou fazer um cumprimento, a reverência com o Quan Kun, tudo bem. Não tem necessidade. Na minha escola, por exemplo, tem alunos que essa questão religiosa não tem, então é respeitado isso, ele vira na direção do quadro, mas ele não faz o Kinlai, não faz o cumprimento, sem problema.
é importante que as pessoas sejam respeitadas. E aí a sua opinião seja respeitada, independente dessa questão. Porque se você forçar a pessoa a fazer aquilo que ela quer, então, qual o motivo de ela estar ali se ela está buscando um propósito para ficar bem? Sim. Né? Ela já começa já entra por uma porta errada. Gera um conflito. Gera um conflito e pode ser agressivo. e às vezes mesmo você gostando do local, você fala assim, poxa, eu não vejo nada de errado ainda fora. Mas tem aquele problema de não ter necessidade. Perfeito. Mas muito bom, viu, Sifu? Muito bom ouvir tudo isso, porque pra gente aqui, a gente já falou, isso é um tema recorrente nosso aqui. Falar do Kung Fu para além do Soco e chute. soco e chute, para além da pinça, para além da garra, para além dessa plasticidade que o Kung Fu tem, né? E abrir o episódio trazendo toda essa dimensão está sendo muito, muito bom. Mas eu queria dar um passinho para trás aqui, posso? Claro, Eu vamos queria voltar. perguntar pro Sifu como é que se dá o seu encontro com as artes marciais? Já é pelo Kung Fu e já queria emendar uma outra coisa. Por quê? Por que você decidiu buscar uma arte marcial? Aí eu vou até para uma outra figura, até antes das mulheres agora veio a figura masculina, que foi meu pai, né, lá atrás do meu pai. Uma pessoa que ele sempre quis que eu fizesse a inserção marcial. No começo ele queria que eu fizesse o judô, mas para quem, sem poder falar a idade, claro, quem acompanhou o Bruce Lee era a paixão na época, né? Eu adorava assistir os Mas filmes depende, dele. assistiu o Bruce Lee no cinema? Não chegou Bom. tanto. Então, não, só pra gente já fazer uma conta aqui. Quase. Mas, Dependendo. quase, mas gostava muito de assistir os filmes, né? Então, era aquela gama de falar assim, cara, eu preciso aprender essa arma, isso aqui é muito bacana, eu gostaria muito de aprender isso. Acho que o sonho de todo mundo é aprender num tchaco, né? Tchaco, né? O do Chaco era... Que o era Bruce aquela Lee que fala assim, fazia. Poxa Era vida, uma- um dia eu vou aprender essa arma. E você vê, por incrível que pareça, por mais que seja uma arma dinâmica e bacana, no sistema do Garra de Agrilhau não tem no Chaco. No Louva-a-Deus também não. Não tem. Então, assim, era uma coisa que você falava assim, poxa vida, que interessante, né? E gostava muito, né? Mas o meu sistema Garra de Águia tinha. Eu Do Living Cage. eu comecei a treinar Garra de Águia. O do Living Cage, o Living Cage tinha, eu fui até... Por que você riu? Não entendi. Foi a... Do sistema Living Cage tinha, de fato, e nós usamos... Meu primeiro título em 97. Então assim... O seu era do Living Kay no começo? O meu era do... Não era do Living Kay. Rinaldo Mamoru Kasuga. Era Garra de Águia do Sul. Por isso que eu dei risada. Depois tem várias histórias aí. Inclusive tem o próprio mestre Rinaldo falando sobre o estilo, Do Indian sobre o Pai? sistema. É. Isso, com isso. Só que, enfim. Assiste o episódio do mestre Rinaldo que vocês vão saber do que eu tô falando. Mas desculpa, professor. Imagina, então tinha antigamente, né? Mas então, quando eu fui procurar, fiz a primeira vez a aula de judô, você, garoto, né? Você é imaturo, você não entende de fato a dinâmica, você vai aprender com a maturidade. Eu falo, poxa vida, já fiz 2 semanas e não mudei de graduação? E não era assim, né? E você tinha que idade aí? Acho que uns 5 para 6 anos. Pequenininho. Bem pequenininho. Então, e meu pai, depois quando tinha 14 anos, ele faleceu em acidente de moto. Eu estava junto no acidente. E dali teve uma guinada na minha vida, inclusive na busca pela marcialidade. Você se machucou também na época? Nada. Assim, eu estava na garupa, foi num acidente na Raposo Tavares. Bateram onde estava... Na Raposo. Na Raposo. Oh. Bateram, uma caminhonete fez uma conversão pela pista do meio e aí acertou a gente em cheio atrás, passou por cima do guidão e nessa você tem como se fosse um pedalzinho na Vespa, né? E eu pulei pra frente, brequei o guidão. Não consigo te falar como, porque ela chegou a fazer uns metros um pro lado, pro outro. E Seu pai saiu e você conseguiu? Você foi pro assento que ele tava. Foi pra Foi pra frente, frente. exatamente. Ele tem tipo como se fosse tem Sim. um pedal assim na mão, Aham, né? sim. Então eu pulei à frente, peguei o guidão e brequei ela. Ali a vida da minha família inteira mudou da água pro vinho. Imagino. Porque meu pai era a principal estrutura, em todos os sentidos. E nessa mudança, né? Isso, poucas pessoas sabem essa história, de fato. Isso... Obrigado por compartilhar com a gente. E era uma pessoa que era uma referência na família. A minha mãe hoje ela é a jornalista mais antiga de Taboão da Serra, né? Porque ela era de dona de casa, passou a parte do jornalismo. A minha irmã é diretora de um colégio bem influente em Taboão da Serra. E eu, nessa parte de artes marciais, dei uma guinada na família assim, gigantesca. Alguns
não consegue absorver. Nós buscamos pegar ele como exemplo daquilo que ele fazia. Eles tinham um projeto com crianças muito bacana. Eu até mencionei isso no último torneio. Eu fiz uma homenagem para minha mãe está com 75 anos. Aproveitei no torneio que nós realizamos recente e mencionei sobre isso na competição. Que eu falei para ela, olha mãe, eu falei assim, na época, meu pai fez um projeto de mais de 100 crianças. Hoje, pelo Kung Fu, eu consigo atingir um número maior. Eu falei para ela, eu falei, hoje o resultado do trabalho do papai lá atrás, você olha aqui na arquibancada. E essa hora, a arquibancada veio abaixo. Claro. Foi uma coisa... Até arrepia de lembrar. Eu tô arrepiado aqui, porque isso é um... Foi uma coisa... Isso é legado, né? É um legado. Isso é legado. E a gente começou falando dos antepassados, né? E falando de discipulado, né? De discipulado. Então foi assim, foi uma guinada marcial muito grande e já numa busca do Kung Fu. Já foi quando eu comecei a iniciar a atividade, foi na antiga Associação Shaolin. Não tinha o próprio De Paula, tudo. Olha. Eu conheci ele já daquela época. Mas você morava em Taboão? Não. Tá bom? Mas você fazia na Consolação? Não, foi quando eles mudaram para Vital Brasil. Ah, tá, Foi o entendi. primeiro espaço da Vital Brasil. Que legal. Foi quando eu conheci a Quando eles primeira estavam vez. juntos. Estavam juntos. O mestre Serra e o mestre Serra, De Paula. Gabriel, estavam todos eles juntos. Que legal. Aí depois que eu conheci o Garra de Águia, a minha paixão assim de estar até hoje. Mas aí, então a busca pelo Kung Fu se deu por influência de filmes? De filmes no início, mas a exceção do meu pai em colocar numa arte marcial. Vamos falar que foi o conjunto da obra. E você tem memória do porquê que seu pai queria que você fizesse uma arte marcial? Eu era muito franzido, né? Então, se você pegasse assim, eu brinco, né? Que batia um vento e me levava embora, né? E até brinco também que o bullying parece que começou comigo. Eu até falo sobre isso, né? Eu falei assim, gente, era uma coisa bem interessante, porque na escola eu sofria muito bullying. Eu tinha bullying assim, o agressivo mesmo. Sem você dar motivo nenhum, a pessoa olhava para você, é você mesmo, e pum, e batia. Sem o menor motivo. Menor, nada. Simplesmente a pessoa olhava para você e queria te agredir. Então, aí foi um outro ponto, buscar uma defesa pessoal. Poder entender, primeiro, o porquê que o agressor vinha nessa situação e como que eu poderia me desvincular de uma situação dessa. Sem ter a necessidade de você arrebentar com o outro, você ter alternativas de... Isso era algo que passava pela mente do seu pai? Não, esse já era comigo. Já era comigo. Você... Já era. O bullying foi depois do falecimento dele. Entendi. E aí veio até mais intenso. Foi até mais forte. E foi muito interessante, porque na época, quando eu comecei a aprender, já dentro do Kung Fu, eu estava num local e a pessoa que fazia essa agressão buscou a academia que eu estava. Eu já tinha uma graduação já... significativa. Instrutor dela. Não chegou, porque assim, a pessoa chegou, até brinco, né? Quando a pessoa entrou na academia, aí eu falei, nossa, aquele cara que me batia, né? Isso é muito Cobra Kai, né? Parece Cobra Kai. Mas ele não chegou a ter uma agressão. Quando eu falo, a agressão maior que eu tive foi um momento que eu tava de costas e a pessoa passou por mim, me empurrou e eu bati as costas numa escada e eu não consegui dobrar a coluna. E de novo, de forma gratuita, sem ter nada. E aí essa pessoa passou pela porta, eu reconheci, falei, nossa, aquele cara que me agredia, né? Agora eu vou... E certamente ele não te reconheceu. Reconheceu. Imediatamente? Quase, tomou até um susto quando viu a graduação. Quando eu cheguei perto, aí eu falei, agora vamos lá, né? Cheguei pertinho, né? Agora sim, impor marcialmente, e o meu olhar foi desta forma. Você fez isso? O cara cresceu pra caramba, né? Mas ao invés de... Só que eu fui num caminho oposto, até pela questão marcial. Em muitos casos, você pode até pensar, poxa, que nem você falou a questão do Cobra Kai. Vamos vingar, agora não sei o que tal. Eu fui numa forma diferente. Eu convidei para apresentar a escola e tá à disposição de ensinar aquilo que eu aprendi para ele, ao invés de ir na parte agressiva. Esse momento, eu senti que o rapaz ele ficou com uma vergonha tamanha que ele agradeceu e falou assim, olha, um outro dia eu volto, e nunca mais apareceu. Mas a intenção não era devolver, era mostrar que a arte marcial ela vai para uma outra linha. Além, né? E fiquei muito feliz até com a postura. E você não teve mais notícias dele? Não, nunca mais. Como que você faria? Já chamava o cara para proceder? Não, você sabe que eu tenho uma história parecida, né? Tem uma história parecida na minha infância. Uma vez um garoto de um bairro vizinho queria comprar uma bicicleta minha. Eu tinha uma bicicleta velha
Não, eu queria comprar a bicicleta dele. Ele trouxe a bicicleta, saiu do bairro dele, trouxe a bicicleta no meu bairro. Eu olhei para a bicicleta e falei, não quero, tá muito destruída essa bicicleta. O cara ficou ofendidíssimo, falou, beleza, você vai ter que levar a bicicleta lá em casa, porque eu vim aqui, você não comprou, meio que me ameaçou. E aí eu me acovardei ali e falei, esse cara é maior que eu. Beleza, levei a bicicleta do cara embora. E ele me acompanhando. Você foi empurrando? Foi. Nem andava a bicicleta pra você ver. Quando chegou lá na esquina, perto do bairro dele, ele falou, passa o relógio. Ele queria me levar o meu relógio. Que tinha acabado de ganhar do meu pai, era um relógio tipo G-Shock, assim. Com calculadora. E aí eu falei, não vou. Empurrei a bicicleta no cara e fui embora. Saí correndo, a minha tia morava perto. Beleza, 1 ano depois, eu mudei de turma no colégio e esse cara está na minha sala. Caramba. Na mesma sala que eu. E aí o cara não lembrava de nada disso, ficou muito meu amigo, até que um dia eu falei pra ele, então, você lembra de uma situação? Ele falou, cara, era você, desculpa, não sei o que lá, ficou todo... E você falou pra ele que você tentou me roubar, inclusive. Eu falei pra ele. Passa agora o tênis. Você não falou, passa o tênis agora. Daí. Não tem problema nenhum, mas o relógio custa tanto, tá? Isso. Mas ele me levou o relógio. Mas acho que essas histórias são muito curiosas, né? Porque acho que coloca a gente também em contato com, de novo, com essa dimensão da luta, que não é só a luta, né? Não. Faz a gente também ter um aprendizado de lidar com... Porque você poderia, inclusive, falar, não, beleza, agora Cobra Kai, agora é a hora, agora... Mas eu acho no primeiro treino de batimento de braço aqui, eu vou dar-lhe nele, entendeu? O que eu ouvi um pouco é que você fez isso com uma certa consciência, né? Sim. E é interessante como na vida marcial a gente vai, tomando essa consciência, né? Não, eu vou agir assim agora. É muito um relato interessante. Ainda mais sentido. agora, né? Com toda essa questão, não só da responsabilidade, quando você se torna um CFU, você já tem uma responsabilidade diferente. Porque você passa a ser exemplo para muitos jovens, muitos adolescentes passam a seguir alguns pontos que o seu mestre está passando. Claro. Se você tem atitudes impensadas, se você tem atitude alguma coisa que você não... o aluno também vai entender que ele vai seguir para esse caminho, né? Se você tem um exemplo positivo, bom, e isso eu estou falando no sentido amplo da palavra, aí ele, naturalmente, ele segue sem você precisar forçar. Você não está forçando a barra, você mostra quem de fato você é. A partir do momento que você fala assim, por exemplo, incontáveis vezes, vem um aluno, uma criança, um adolescente, fala assim, preciso conversar com você. Parece que você se torna um psicólogo. Ele senta com você e fala assim, olha, poxa vida, aconteceu isso aqui na minha casa, de agressão do meu pai, de agressão, o que eu faço? Eu lembro de uma vez de um aluno, ele falou para mim, eu falei assim, meu pai está me agredindo em casa, o que eu faço, professor, nesse momento? Eu jogo ele pela janela? Aí eu falei, não, você vai desligar o telefone, vai ligar para a polícia, para poder te atender e segurar. O que o máximo que você pode fazer com um atleta marcial é conter para que não tenha, que estava agredindo a mãe, uma coisa nesse sentido. E para conter, porque você tem uma possibilidade muito grande de você se desvincular e você devolver aquela... E a intensidade vem maior. Imagina você ter um alto poder de defesa em que na hora que você está vendo uma coisa indo de uma forma muito agressiva, você poder devolver. Sim. Então você pode fazer uma coisa muito pior do que está acontecendo naquele momento. E aí tem que pensar muito bem sobre isso. Eu já tive até assalto na minha casa que... em circunstância que você fala, poxa vida, e agora? Você estava naquele momento, você estava em casa. Tava. Minha esposa chegou num dia com a minha filha e o portão, aquele portão de controle remoto, né? Uhum. E o rapaz veio a moto, eu tenho filmado isso, o rapaz ele se jogou por debaixo do portão, mas imagina você tá nessa altura, o cara passou por debaixo do portão. E eu tava brincando, eu tava com meu filho, eu falei assim, olha, vamos subir que nós vamos fazer uma surpresa pra Priscila na hora que ela passar pela porta, né? E a porta de casa é uma porta-balcão, né? E o rapaz entrou, ela abriu a porta do carro, ele tava com o capacete ela achou até que era um aluno meu brincando, né? E a hora que ela viu que ela não reconheceu, ela entrou em choque. Ela começou a gritar, e eu virei pro meu filho e falei assim, mas espera aí, ela não é de gritar desse jeito. Quando eu abri a porta, imagina,
a visão do Kung Fu, ela é muito ampla. E essa é a parte que é bem interessante. Ela não fica focada só naquele problema. Ela abre um campo maior de visão. A hora que eu passei pela porta, já era identificando quem estava do lado de fora, aonde estavam elas, porque a prioridade era a segurança delas, e quem era o agressor que estava dentro de casa. Então, é fração de segundos. Eu até brinco com os meninos, gente, eu não sabia que você ganha sentido de aranha na hora que você passa. Tudo né? deve ficar lento, né? Você... Aguça, né? Os Aguça de uma forma absurda. E no caminho, entre o carro, a garagem minha é estreita, né? Entre o carro e até o agressor, tinha como se fosse um balde com algumas coisas de jogar fora no dia seguinte. Eu passei pelo negócio, eu pulei e já peguei na garganta, jogando ele no portão direto. Mas foi imediato. Ele não estava armado. Aí que tá. É a questão da visão também. A minha preocupação maior não era ele, porque como estava escuro, ele também não conseguia enxergar direito porque o capacete é aquele divisor escuro. E como eu falei, você tem que pensar muito rápido. A primeira coisa que eu fiz quando eu peguei ele era segurar a mão dele, que era a mão que estava livre. Sim. A outra na direção do pescoço, que eles trabalham a questão de tirar, principalmente do garra de águia, e girar ele na direção dos outros dois que estavam lá fora, porque eles sim podiam tirar. Sim. Eles eram a preocupação maior. São dois fora, então. Dois fora numa moto. Uau. Então, o que era a preocupação? Eu falei, se atirar, vai acertar ele primeiro. Então, eu peguei ele já girando na direção. O pensamento é extremamente rápido. Só que o que me... foi a parte preocupante. A Priscila estava dentro do carro e eu não enxerguei a minha filha no carro. Essa hora que eu falei assim, aonde da Catarina? Será que alguém... Porque até então eu não sabia como que estava a situação delas fora. Quando eu virei e puxei ele para o centro, o cara falou assim, mas eu vim aqui te ajudar. Eu falei, cara, aqui dentro da minha casa acabou para você. E os caras lá de fora, solta ele, solta ele, solta ele. Qual foi o grande problema? Imagina. Parece que eu tô contando uma história de 20 minutos. Mas ali foi 1 minuto e meio. Menos de 1 minuto. Ela saiu do carro. Quando a Priscila saiu do carro, ela começou a gritar. Falou, não sai do carro. Porque aí ela passa a ser o alvo. Sim. E ela começou a apertar o botão para poder abrir. Eu falei assim, não vai ter jeito. Eu empurrei, eu girei o corpo dele, empurrei ele, e dei um chute na altura das costas para ele poder sair. Ele passou por debaixo do portão, entrou na garupa, a gente gritando, socorro, tudo, né? Aí ele entrou a moto e foi embora. No cenário, como um todo, pela situação que envolveu, foi o melhor cenário. Foi o melhor. Porque, beleza, você podia ter matado o bandido, você podia estar aí depois. São muitas variáveis, né? Se você não tem uma reação de ir em cima dele, ele poderia falar, levanta o portão que meus comparsas vão entrar agora. Exatamente. E a probabilidade maior é muita nessa coisa, hora, né? ele tirou o capacete, aí o que facilitou mais ainda pra mim, porque ele segurou com uma mão, ele tava com o capacete, e a outra ele tava segurando a minha mão que tava aqui. Aqui podia ter, pra quem faz radial, tinar. Não, você mata o cara ali. O sistema ele é dotado de 3 pontos muito fortes dentro do Kung Fu. Vou entrar até na questão técnica. O Hankyu Saplo, o Lin Kun Saplo e os 108 pontos de Tinar. 108 pontos de Tinar são muito precisos. São muito fortes, são muito intensos. De mobilização e até para você poder aplicar, para você liquidar a coisa antes. Se for só pensando em quem não conhece exatamente o termo Tinar, do que o senhor está falando? São pegar pontos de pressão, de mobilização, de agarra, de força. Então, alguns pontos são vitais, outros pontos são para você poder fazer só a questão de mobilização. Isso. Então, ele é muito famoso dentro do sistema. É uma das partes da coluna principal do garra de águia, né? E naquele momento eu tinha 2 pontos de pressão. Um do braço, em que ele não conseguia fazer absolutamente nada, e outro que era da garganta, que você podia liquidar ali. Só que se você faz isso, aí eu perco o meu escudo. Então tem que ser uma coisa muito rápida. É como eu falei, era 1 minuto. Você fala, mas você pensou tudo isso em 1 minuto? Sim. Sim, foi uma coisa, talvez até dada a experiência marcial, a coisa veio de uma vez. Isso com certeza, né? E aí ele saiu, assim, passou por debaixo, foi na garupa da moto e eles saíram correndo. E depois você não ficou com medo de depois, tipo, nossa, será que eles agora sabem onde eu moro? Será que eles vão voltar ou não? Pra falar a verdade, deu até uma segurança depois, porque tinha até uma brincadeira que as pessoas viravam, os vizinhos falavam assim, poxa vida, tanto local pra soltar nessa rua. Justo na casa do mestre de Kung Fu. Então foi muito... deu até uma certa segurança pra falar. Tanto que nas casas vizinhas também tinham isso, não aconteceram mais. Então nem no vizinho foi mais dessa forma. Então, pra nós, no fundo, foi bom. A Priscila, minha esposa, ficou um tempo em choque com isso, porque não é uma coisa, né? É claro. Tão simples.
E o choque maior foi nas crianças, né? Meu filho, depois quando eu entrei, meu filho hoje é bem mais forte do que eu. Eu entrei na época, quando eu voltei para dentro de casa, meu filho virou e falou assim, pai, se o senhor não tivesse aqui, e baixava a cabeça e começava a chorar. Nossa. Né? Então, era um choque que você atingia a família como um todo. Aí eu virei para ele e falei assim, filho, o mais importante é que nós estamos bem. Agora, você viu a importância? Eu falei, então, vai treinar que a gente precisa treinar bastante. Ele já fazia Kung Fu? Ele já fazia? Já fazia, já. Hoje ele é faixa azul, tá subindo, tá... Quantos anos ele tem? 15 anos, 15 para 16. Já vai fazer 16, mas ele, mesmo com 15 anos, ele já tá bem maior do que eu, bem mais forte. E ali ele viu que o pai até soltava raio, né? Porque... Nessa hora... Nessa hora... foi impressionante. Claro, né? Aí existe o lado do ego também, ego emocional, né? O ego é aquele que fala assim, caramba, que legal, cara, como eu peguei o cara muito fácil, que bacana isso. Eu participei de um filme de ação na vida real. Mas que tomara que nunca mais aconteça. Ah, não, a gente foge para não passar por nenhuma situação dessa, né? Sim, e esse é um tema que de vez em quando a gente fala de aplicação ou de defesa pessoal aqui, é um tema recorrente também no canal e a gente sempre alerta os alunos, os praticantes para contorne a situação. Então, mas isso é tão importante. Entendeu? Não vá no... Porque assim, você pega, por exemplo, você praticar Kung Fu ou uma arte marcial, eu sempre falo para as pessoas, eu garanto que você vai ficar um cara mais esperto, né? Você vai ter ali uma expertise, tipo assim, bom, vou fazer uma leitura de ambiente, leitura rápida, né? do ambiente, Do tipo assim, em fração de segundo, você já viu se tinha alguém forte, se o cara estava armado, como que ele estava, capacete, que não sei o quê. Então, essa velocidade e agilidade de raciocínio, eu garanto que as pessoas que treinam arte marcial vão ter. Agora, eu não consigo garantir se a pessoa vai conseguir pegar o ponto certo, ter a força certa, virar a pessoa, dar o tinar, derrubar. Isso é muito difícil, porque aí tem uma questão técnica que vai de indivíduo para indivíduo, quanto você pratica, o seu biotipo, né? É a mesma coisa que você pegar uma pessoa que participa de uma atividade física ou de uma própria modalidade, e a pessoa fala assim, eu tenho 20 anos de Kung Fu, bacana, tem 20 anos, mas quais dias você treina da semana? Eu treino só terça e quinta, então você não tem 20 anos. Você não tem 20 anos. Você tem muito menos. Você tem menos da metade do que você Não, e você pode afunilar mais, né? Nesses 20 anos, você treina 2 vezes. Dessas 2 vezes por semana, quantas vezes você lutou? Exatamente. Então você tem uma série de variáveis aí que pode modificar, inclusive, a sua própria ação. Daquilo que você vai fazer e daquilo que você pode fazer. Então, às vezes, você fala assim, poxa vida, já fui campeão ali, já ganhei o combate ali, não sei o que e tal. Mas essa fração de segundo é a mesma coisa você estar num combate, no ringue, e você, eventualmente, errou uma defesa. Acabou a luta. É a mesma coisa que você tiver nesse tipo de ação, em que a pessoa está com o revólver apontado para você, e você errar uma única vez. Você não vai ter a segunda vez. Tem. Acabou. Né? Então, isso tem que tomar muito cuidado. Até os alunos falaram assim, professor, mas deve reagir? Eu falei, não. Falei, mais vale você ser um idiota vivo do que você ser um valente morto. São riscos que você corre. Eu falei, que até falo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu fiz. Mas tem um ponto também, né, professor? Porque assim, eu sempre falo que assim, puxa, mas você não vai reagir? Não deve reagir. A não ser que tem risco de vida naquele momento, né? Sua esposa, seus filhos, a sua vida. Aí... Cara, tem coisa que às vezes não dá para você, né? É a leitura. A leitura de ambiente, a leitura do momento. Naquele momento. A leitura do momento, principalmente quando você lida com a razão e a emoção. Você tem os dois pontos atrelados juntos. Se você vai só na emoção, é onde você corre o risco maior do erro. Quando você vai na razão, você consegue ter uma leitura boa. Na hora que eu passei, como eu falei, na hora que eu abri a porta, o primeiro ponto que tinha que pegar, foi para mim, foi a razão. O que eu tinha que fazer naquele momento rápido? Né, a emoção foi só na hora que eu não enxerguei a minha filha dentro do carro. Que aí eu falei assim, caramba, onde ela tá? Foi um dia que ela brincando, ela foi, na hora que estacionou, ela saiu do banco de trás e foi pro banco da frente. Ela ficou escondida pelo corpo da minha esposa. Eu não tinha enxergado ela do banco de trás. Mas aí, a hora que... Eu falei, bom, talvez também ela não estivesse no carro. E aí era um ponto. Porque eu não sabia até que ponto que estava aquela ação. Eu estava fechado pro lado de dentro. Né? E aí eu falei, foi uma leitura muito rápida. Podia ter entrado até uma segunda pessoa e não tivesse visto. Mas na hora que eu enxerguei, foi o... E depois você olhou a câmera, a sensação de você ver aquilo deve ser...
Acho que serviu mais de alerta para as pessoas que são da minha convivência, porque eu não coloquei o vídeo, Sim. o vídeo não é muito pesado, mas eu peguei as imagens do Facebook, eu coloquei no Facebook, eu falei, olha, pessoal, aconteceu isso aqui, foi isso, mas está todo mundo bem, formação rápida, e eu postei, se eu não me engano, no ano passado, de novo, repostei isso, e aí foram mais de 200 pessoas curtindo, digo, no sentido de acompanhar e falar assim, nossa, mas tá tudo bem com você, calma, isso foi 2016. Mas então, achando que tinha sido agora. atual. Mas porque é um tema tão natural e tão recorrente na nossa vida que deu a impressão que tinha acontecido de novo. Né? Mas as pessoas entenderam que foi uma coisa que, graças a Deus, foi só para aquele momento. Uou. Professor, atualmente a sua escola é em Taboão, né? Taboão da Serra. Isso. E eu lembro que aqui nos bastidores você falou também que tem um trabalho que você faz com Kung Fu ligado também à prefeitura, né? Isso. Ao poder público. Queria que você falasse um pouco dessas duas coisas. Há quanto tempo você está com essa escola em Taboão? Como tem sido esse trabalho? Quantos alunos já passaram ou estão na escola? Como foi levar o Kung Fu? Como está sendo levar o Kung Fu? Não sei se é para as escolas, enfim, nos espaços públicos. Enfim, queria que você contasse um pouco sobre isso. Hoje nós temos a ATS, a Associação Taboão da Serra de Kung Fu Garra de Agrilau. O nome, inclusive, é até uma homenagem à própria grã-mestra. Já tem mais de 15 anos, quase caminhando para 20 anos a escola. A escola está bem fixa. No mesmo espaço, nesses 15 anos? Nós mudamos uma única vez. Nós ficamos 14 anos num espaço. Nós saímos, quando voltou do período da pandemia, foi quando nós pegamos um espaço maior, um espaço agora bem mais estruturado. E assim, eu costumo falar que a gente não vai para trabalhar, nós vamos para se divertir, porque é tão gostoso o ambiente, você tem aquele ambiente de família, né? Em que um apoia o outro, e aí quando você sobe a escada, você já sente uma energia positiva. Imagina, vocês trabalham tanto com a questão de energia, quando você vai para um ambiente que você não sente agressividade, não é aquele ambiente que você vai falar, puxa vida, lá vou apanhar aqui dentro, meu Deus do céu, né? Não, ele já vai falar assim, é mais de acolhimento. Você sabe que você está no local que você vai se sentir bem, você sabe que você vai estar no local que a pessoa está lá para aprender, está para construir algo novo, ou aquilo que a pessoa de repente já tinha como antigo, mas ela pode reformar de uma forma bem legal, né? E esse é um trabalho que ele tem tentáculos, vamos dizer assim, que é onde entra esses projetos. A Prefeitura Taboão da Serra teve uma oportunidade, há 5 anos atrás, de ter um concurso público, para isso, um concurso voltado para atividades culturais. Eu tentei, eu falei assim, aí é onde a minha esposa ela tem um papel fundamental, ela me inscreveu para poder fazer o concurso. Eu falei, vamos lá, se eu passar a parte da teoria, que a teoria sempre é aquele calcanhar de Aquiles para muitos, na prática eu vou com tudo, né? E teve a parte teórica, na teórica eu passei em terceiro, na época, eu falei assim, poxa, passei, eram 4 passavam, 3 passei em terceiro. Eu falei, agora na prática eu vou para cima. Aí a minha diferença, se eu não me engano, pro cara que ficou em primeiro, eu fiquei em segundo, foi por 1 ponto de diferença, diminuiu uma diferença de 10, 15 pontos para 1. Só que o primeiro rapaz não quis ficar, eu quis ficar. E aí eu levei numa segunda promessa feita dentro dessa cerimônia. Levar o Kung Fu aonde ele não chega. Porque, vamos imaginar o seguinte, quantas pessoas tem numa modalidade que não deixa de ser nobre, ou Kung Fu, ela consegue chegar de uma forma que, de repente, aquela criança que não tem condições de pagar uma modalidade igual a nossa, então ela nunca vai conhecer. Ela vai conhecer só por filme e apresentação. Você tem a oportunidade de levar um sistema muito bacana, um sistema importante, um sistema tradicional, para aquela criança que não tem a mínima ideia do que é ser um tradicional. E aí ele começa a ter uma virtude, uma vertente diferente, até uma diferença de vida. Imagina você pegar um aluno que dentro do meio social que ele está inserido, ele vê que acha bacana aquele negócio de cortar pulso, né? E aí, de repente, ele começa a ter um viés de vida e fala, peraí, por que eu estou fazendo isso? Aí você leva uma outra área que a criança consegue perceber que ele pode dar muito além disso. Mostra que ele é importante tanto quanto você. E é onde eu chego com a modalidade. Ele vê a sua importância dentro da modalidade. Quantos alunos já vieram para poder praticar comigo? E hoje ele mostra que ele é tão importante tanto quanto o teu mestre para você poder levar o seu Kung Fu para outras pessoas. Então ele deu um bom significativo. Eu tenho atividade, por exemplo, hoje eu trabalho em 3 ginásios.
O ginásio do Monte Alegre, o ginásio que a gente chama de comunitário, e o ginásio Zé do Feijão, que são grandes ginásios da Mão da Serra. Em cada um, pelo menos, por exemplo, Monte Alegre, em um único horário eu tenho 40 alunos. Você tem a turma lotada. E a faixa etária qual é, professor? De 8 anos de idade, 7 anos de idade, para cima não tem limite. Tanto que do Monte Alegre eu tenho um aluno de 7, 8 anos de idade e eu tenho um senhor de 60 anos. E para essas pessoas é gratuito. É um gratuito. projeto que é viabilizado Pela poder prefeitura, público. pelo poder público, exatamente. E eles viabilizam uniformes também? O Não. uniforme eles adquirem o uniforme deles, mas aí nós damos caminho para que possa fazer dentro da modalidade. Entendi. Só que, assim, o que é interessante, muitas vezes por doação também. Né? Ajuda, você sabe que tem crianças que de fato não têm condições, a gente tenta ajudar na medida do possível. E tanto que esse último torneio, a confederação teve a oportunidade das crianças participarem gratuitamente da competição. Resultado, mais de 200 alunos do torneio. Eu levei mais de 200 alunos da competição, sei que eles precisam pagar a taxa de inscrição da competição. Isso é muito importante. Você mostra para eles, de novo, uma área onde eles eventualmente não teriam acesso, você abre esse caminho para eles. Amanhã ou depois, o aluno não está mais com o professor Fábio, mas pode estar com vocês, o espaço de vocês. Por quê? Porque ele já sabe o tamanho da importância da arte marcial na vida dele. Ou, de repente, o filho deles também, ou o neto deles também, vai buscar, não importa o sistema, um professor para ele poder aprimorar cada vez mais aquele. Que a experiência vai ficar, né? Vai Sem ficar dúvida. ali uma sementinha. Uma sementinha, desde que a semente seja, obviamente, positiva. E isso a gente enxerga claramente. Eu tenho vários e vários resultados que o aluno ele tem a melhora no âmbito escolar, que ele tem a melhora no ambiente que ele está em casa. Então, às vezes eu chego e falo assim, pessoal, quando vocês chegarem, coloquem o seu sapato ali, vocês deixam ele todo alinhado. Quando vocês entrarem, sempre peçam permissão. Nesses projetos, você não dá aula sozinho? Ou tem Sozinho. Sozinho? Sozinho. Na minha sala, eu estou sozinho. E quanto tempo? 1h30 de aula. Digo, há quantos anos já tem isso? No projeto da prefeitura eu estou há 5 anos. 5 mas eu já anos. tinha outros projetos também de espaços carentes, assim, que eu conseguia trabalhar As também. ONGs, Sim, Mas já é um período de continuidade interessante, né? 5 Já. anos e muito... Já tem um trabalho bem fixo, né? E um reconhecimento bem significativo até da própria Secretaria de Esportes, que vê que é um trabalho sério, né? Não é brincadeira. Eles entendem como que você pode levar a sua experiência para a garotada e é muito bacana. Até tem um projeto, para vocês terem uma ideia, de criança de 4, 5 e 6 anos de idade. Nós chamamos de Kung Fu Kids. Então, é um trabalho que assim, você trabalha com N situações, até crianças com autismo. E você vê a diferença também nessas crianças. É bem bacana. É bem bacana. Que legal. É parte dessa questão do CNPD, né, do Conselho Municipal. Sim, sim. Então, Muito legal. E, professor, agora, nesses projetos, se algum aluno quiser seguir a ponto de virar um instrutor, a ponto de repente, começar a dar aula, nada impede que, via esses projetos, ele siga o treinamento dele, se formando, fazendo exame, enfim. Não, nem pode, né, impedir, né? Na realidade, dá licença. Água? Desculpa. Não se preocupa. Xixini. Garganta seca. Quer um pouco mais de água? Não. Ah, por favor. Isso. Quer passar? Se quiser passar, pode passar. Quer fazer um taulu lá 1000 vezes? O xixi trampar? Bom, desculpe. Imagina. Então assim, vamos imaginar o seguinte. Nem pode impedir, porque o que acontece? A criança... Nossa... Não, toma seu tempo. Pode não se ir. preocupa, Isso aqui a gente para, a gente corta. Pode recuperar bem. Nossa, ainda ficou seca do nada. Não, pode recuperar. Não, do nada não. O senhor tá aí conversando todo E a esse gente tempo. vai né? perguntar? A gente vai. É isso. Tô tentando lembrar se eu já fui para Taboão da Serra.
Tá bom, é tipo indo Zona Leste. Não. Zona Oeste. Embu. Ah, tipo em Embu das Artes. então. Embu da Entre, Psirica. O que é? Ferraz é pra lá, né? É Ferraz. Ah, então eu já fui pra Ferraz. Tá bom, da Serra é pra cá. Ah, não, já sei, já lembrei. Vai na Francisco Morato. Morato. Ou Sentido Morumbi. Sentido Morumbi. Morumbi. Na verdade, passa lá o Passa Morumbi, do né? Morumbi, é. É, já lembrei. Você sabe, né, onde é, Dora? É por isso que você tá com essa cara, né? Sabe? Você já foi lá? Acho que agora vai. Ah, Eu não conheço, não. Oi. pode ir lá? Pode. Pode, fica à vontade. Agora sou eu. Nada impede, né? Porque vamos imaginar o seguinte. Como eu falei, a criança ela busca um norte. Então ela descobre a arte marcial que até então ela não conhecia. Claro que a grande maioria fala assim: bacana, professor, tô feliz que eu tô aprendendo karatê. Né? Que professor não passou por isso, né? Sim. De chegar e falar assim, pô, eu vim conhecer o judô, vim conhecer o Kung Fu, é a última opção que você vai ouvir. Mas quando passa a conhecer a parte marcial e a parte cultural, é a hora que você abre uma gama gigantesca. Inclusive, eu dou essa oportunidade de conhecer também a Dastilian, a Dragão, que faz com que as equipes fiquem maiores e mais fortes ainda. Então, vamos imaginar o seguinte. Aluno, que nem vocês falaram, não vai só para conhecer chute, soco, ou como eu já ouvi, aprender a voar. Eu lembro de uma vez que um aluno falou assim: professor, quando que eu vou aprender a voar? Que nem o filme O Tigre e o Dragão, pelos Tetsu. Eu falei assim, cara, essa aula eu dou uma única vez, eu abro a janela, você pula, e aí tá resolvido, né? Adulto. Se você voltar, a gente continua. Adulto, né? Adulto, não criança, né? E, claro que, obviamente, brincadeira, mas não pode impedir, porque como que você vai deixar um legado se você vai interromper o legado antes mesmo de ele começar? Então, hoje eu tenho um aluno formado faixa preta de 2º Dan, 3º Dan. Um deles já atua em um dos projetos que eu ministrava aula. Eu falei assim, escuta, você quer ministrar aula? Quer pegar uma bagagem boa? Então, vou indicar você para um dos espaços. Um dos espaços que eu indiquei é onde o garoto começou. Ah, olha só. Então, vamos imaginar o seguinte, você pegar um espaço que ele é tamanho daqui na sala onde nós estamos, e que você colocava 15 alunos para poder aprender, e você praticamente tirava leite de pedra do espaço, muito assim, a criança terminava a atividade, ganhava lanchinho, tinha uma série de coisas bem bacanas que o espaço oferecia. E o garoto, depois ele migrou, eu dei uma bolsa para ele na minha escola, porque eu vi que é um aluno que ele realmente estava muito interessado, ele realmente queria ir para cima, e convidei ele para poder fazer atividade comigo. O garoto que hoje, vamos falar, eu sou dessa altura, o rapaz hoje é desse tamanho, ele é muito grande, e numa humildade assim, sem tamanho. Vai ser, inclusive, na vinda da grã-mestra Lililau, eu vou fazer a cerimônia dele de ser meu Todai. Porque são mais de 10 anos praticando, sem nenhuma falha como praticante, como professor, e uma proximidade muito grande comigo como professor. Então, vai fazer a cerimônia, pedir autorização para a mestra, vai ser um dos que vai fazer essa cerimônia agora na vinda dela. Como se fosse comigo, Todai. Para a grã-mestra, é Toishin, né, que seria o neto marcial. Toishin neto, Todai filho, e vai ter esse grau de proximidade maior, né? Como se fosse um discípulo também, né? Então o rapaz que ele faz um trabalho muito bacana em Taboão da Serra, agora ele está nesse trabalho da ONG, faz o trabalho com as crianças lá, e possivelmente, o nome dele é Gabriel, vou ter outros Gabriels no futuro, ou novos Fábios no futuro, novos Gios no futuro. Né? Então, o Márcio, então vai ter outros praticantes para poder levar mais e mais a modalidade. É importante. Vamos imaginar você ter aquela pessoa que está na rua, que de repente não tem uma boa influência, ou de repente não tem um bom caminho a trilhar. Uma marcialidade, ela leva um bom caminho, principalmente se você tem um ambiente positivo. Aí, como eu falei, você está na escola, você tem um ambiente acolhedor, você tem um ambiente positivo, o que vai incentivar ele para outro local? Eu tinha alunos que às vezes falavam assim, professor, hoje eu não vou para a escola, que eu vou para a academia. Eu falei, por que você não vai para a escola? Eu falei, não, se você está na academia, é exatamente para você ir para a escola, para você poder aprender. É o oposto. Ah, mas eu vou deixar de treinar, tal. Eu falei, fica tranquilo que depois a gente dá um jeito para treinar, a gente vai ter bastante tempo para treinar, mas a escola é prioridade.
Pronto, você começa a formar cidadãos. Uma coisa puxa a outra. É inevitável. E aí volta a falar. Levar arte marcial onde ela não chega. Dentro da nossa casa, é bacana. Mas se você leva em alguns pontos que ela não está chegando, poxa, é muito prazeroso. Principalmente quando você vê o resultado. Isso que eu queria te perguntar. A sua relação com as famílias desses alunos, como é que é? Quais são os retornos que a família te dá? O quanto você está próximo dessas famílias? Eu imagino que deva ter relatos interessantes, assim, né? Olha, eu vou te falar, se eu for contar todos os relatos, nós vamos ter que fazer um outro bloco gigante, porque, de fato, né? Puxa vida, é tão prazeroso você ter o retorno dos pais, das mães, da forma com que eles trazem aquilo que você vê, assim, aquele aluno que, vou dar um exemplo recente agora, coisa de um dia. Pô, professor, eu não estava conseguindo emprego até agora. O menino batalhou o ano inteiro, conseguiu. Aí ele falou assim, professor, estou indo para a escola amanhã. Eu falei, por que você veio para cá? O que aconteceu? Eu falei, lembra aquele emprego que eu tentei? O senhor falou, insiste, bate na tecla que você vai conseguir. Lembre-se, Kung Fu, trabalho duro. Eu consegui, passei no emprego hoje. E eu estou voltando a treinar amanhã. Aí ele desliga o telefone, aí toca de novo o telefone. Quem que é? A mãe do aluno. Como que o senhor conseguiu isso? Aí eu falei, mas eu não fiz nada. Ele que foi lá na entrevista, ele que passou. Mas ele não era tão focado. Então, você começava a ver o resultado, direto ou indireto, em várias ações. Mesmo na escolar. A escolar, para vocês terem uma ideia, teve um período que eu dei aula dentro de um condomínio. E no condomínio era bem bacana. Era bem bacana porque o grupo era muito focado. E uma vez a mãe falou o seguinte para mim. Professor, o meu filho não está bem na escola, eu vou tirar ele do Kung Fu. Não, peraí, mas você está tirando na única coisa positiva que vai reverter a questão da escola? Eu falei, onde ele está ruim? Ele não está conseguindo, está ruim em matemática, está ruim em alguma coisa. Então vamos fazer diferente. É só ele. Não, tem mais 2 colegas também da mesma sala que também treinam Kung Fu, a mãe também está pensando nisso. Então peraí, então vamos reverter essa situação. Dentro do Kung Fu, professores, qual a parte que os alunos mais querem fazer? Técnica. Qual a parte que o pessoal menos quer fazer? Física. Se você falar, você prefere fazer um Taolu ou você prefere fazer 20 flexões? Então, o que eu fazia? Eu tô no time do 20 flexões. 20 flexões? É isso aí? Eu tô no time do Taolu. Ué, falei a verdade. Eu tô no time do 20 flexões, depois do Taolu. Eu não quero, eu ia falar, eu já ia emendar isso. Eu tô nos 2 times, né? Mas de qualquer forma, assim, a grande maioria, mas nós já temos uma certa experiência, sabe, do complemento. Sim, mas sim. quando a criança começa, se você perguntar para qualquer criança, você fala assim, você prefere fazer aquela parte do chute ou você prefere fazer... Não, eu prefiro o chute, né? Isso, do iniciante, a maioria vai optar por isso. Então, o que eu fazia? Dentro do intervalo, dentro das aulas, o aluno ele vinha, ele fazia física de aquecimento. Eu falava assim, agora chegou a parte que você mais quer. Puxa, professor, você vai ensinar aquela arma, alguma coisa assim? Eu falei, vou. Depois que a gente sentar naquela cadeira ali, nós vamos montar uma mesa, nós vamos colocar o material em cima da mesa e o caderno da sua melhor aluna da sua sala, você vai trazer, você vai repassar todo o caderno dali para essa parte aqui do seu caderno. Depois que você repassar todo o teu caderno, que aí vai dar as férias inteiras, aí você vai começar a fazer a parte do Taolu. Não entendi. Então eu vim fazer o Kung Fu, a parte física e a parte do Taolu, eu vou fazer a parte do estudo? E eu vou te ajudar onde você tiver dúvida, eu vou tentar te ajudar. Combinado? Combinado. Dessa vez que a gente fez isso, eu tinha pelo menos, como disse, 3 alunos. Os 3 reverteram as notas. Assim, pensa, o aluno já estava praticamente reprovado. A reversão foi tão grande Isso que... dentro da sua escola, não era no projeto. Não, esse era do projeto. Do projeto. No condomínio. No condomínio, era um projeto que tinha no condomínio. A reversão foi tão significativa que a mãe entrou em contato e falou assim, professor, não sei o que falar, ele reverteu todas as notas. Todas. E a professora me chamou, me convocou no colégio para entender o que aconteceu com ele. E aí eu falo, inserção do Kung Fu direta, não indireta. Direta por quê? Porque ele começou a parte do estudo, reverter a situação, eu falei assim, agora nós vamos voltar para os Taolus. Professor, graças a Deus, eu não aguentava mais passar o caderno. Eu falei assim, agora para você não ter que passar por isso de novo, cara, segue daqui por diante, na escola, vai lá, anota direitinho, faz o seu trabalho. Eu falei assim, escola também é Kung Fu? Por que não? Sim. Uma coisa puxa a outra.
Aí você fala, qual é o teu ganho financeiro nisso? Ele é muito maior do que o financeiro. O resultado de você ver a família contente, o aluno feliz, ele vira teu aluno pro resto da tua vida. Com certeza. E mesmo quando o aluno não pode, por um motivo ou por outro, e isso tem N situações, vou dar um exemplo, o próprio torneio que nós fizemos agora. Eu estava no torneio, estava atendendo algumas crianças, tudo. Aí apareceram 3 alunos, assim, um estava na arquibancada assim, né, com o capuz, assim, né? Aí ele falou assim, não é o meu aluno que treinou comigo em 90 e tal. Aí ele desceu e falou, professor, eu vim aqui falar pro senhor que eu tava morrendo de saudade, só vim para te dar um abraço. Quando eu fiquei sabendo que tinha um torneio aqui em Taboão da Serra, eu falei, o Silfo Fábio deve estar lá. Aí ele foi lá, foi só para dar um abraço para esse e falar, olha, mais um ano eu tô voltando. Né? E não era 1, 2, 3, 4, 5 alunos da mesma situação, ou às vezes até em alguns eventos do próprio Dança de Leão e Dragão, que a pessoa vai lá sabendo que nós não estamos lá. O Ano Novo Chinês, por exemplo, é um grande exemplo. Eu estou com o Ano Novo Chinês, tem o Ano Novo Chinês na Liberdade. Vários alunos no Taboão da Serra, mesmo aqueles que não treinam mais com você, só para poder ver o professor ou os amigos de treino. Pô, é gostoso, você cria uma família. Você cria uma família e eles sabem o quanto foi importante lá atrás. Tem um professor agora, ele se formou professor na USP. E ele mandou um relato para mim magnífico. Ele falou assim, pô, professor, estou concluindo aqui, mas o que o Kung Fu fez a diferença para mim, para poder ter foco na disciplina, é uma coisa fantástica. Então, esse é o grande retorno. Esse é o retorno. E você tem relatos e relatos e relatos de pais, de alunos, trazendo esse relato. Isso para mim não tem preço. Aliás, para nós não tem preço isso. Muito bom. Caracas, eu tenho algumas outras perguntas aqui, mas eu não sei do tempo. 1h15. Caramba. Posso fazer só mais uma? Você é chefe, você é o Não, chefe. sou chefe, não. Posso? Ué, Chefe. Você é o âncora. Você é o... Não, eu acho que o papo tá excelente, professor. Eu acho que a gente conseguiu abarcar diversos temas, inclusive o tema luta, né? O tema Kung Fu. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa. A gente sempre fala aqui dessa dinâmica de viver do Kung Fu do ponto de vista prático, né? Que é o Kung Fu é minha atividade principal. E paga os boletos. E paga os boletos. Enfim, e a gente às vezes lida com isso aqui, né? O Márcio, sobretudo, de adolescentes ou de jovens querendo... Não, minha mãe quer que eu faça o cursinho lá para a faculdade, mas não, o que eu quero é dar aula de Kung Fu. E vem essa preocupação natural, né, da família de será que isso mesmo é possível? E eu queria ouvir um pouco de você. A tua atividade principal é o Kung Fu? Atividade que paga boleto, que mantém a sustentação da família é o Kung Fu. E como é que você vê isso hoje em dia? Se um jovem chegar para você e falar, eu quero ter minha escola, quero viver disso... Enfim, queria te ouvir um pouco sobre essa temática. Olha, durante a vida marcial, você tem muito sacrifício. Eu falo de sacrifício assim, não é fácil para a família e você vive de fato de Kung Fu. Porque vamos imaginar o seguinte, no começo eu trabalhava numa multinacional. Então, como multinacional, você tem uma série de regalias positivas, por exemplo, assistência médica. Vamos dar um exemplo de assistência médica. Eu costumava brincar, né? A gente falava o seguinte, né? Eu batia a pontinha do dedo, nossa, bati a minha unha, eu vou lá no Albert Einstein para ver o que está acontecendo na minha unha, né? Hoje você quebra a perna, eu vou lá naquele hospital que você errar a perna, né? É diferente, né? Então a gente brinca na distância abismal quando a gente fala na questão financeira. E só que por um lado, na época, quando tinha a questão de trabalho, você tinha também a parte psicológica bem significativa, porque você tinha uma dedicação para o trabalho muito grande, de ponto de você virar à noite e ficar às vezes até 24 horas trabalhando. E era uma coisa muito complicada. E às vezes chegava em casa triste. Beleza, você tem uma condição financeira muito boa, mas por outro lado, você tem outras preocupações que não deveriam caber e atingir diretamente a sua família. Hoje, eu consigo... eu tento atrelar essa parte, principalmente questão de família. Eu falo que a minha família sofre muito com minhas decisões. Vamos imaginar o seguinte, vamos para a praia amanhã? Não dá, tem um torneio. Então semana que vem a gente tem um parque para a gente poder ir. Vamos lá passear no Parque Vila Lobos? Caramba, eu tenho o Dança de Leão para poder fazer a apresentação. Então vamos no sábado...
Eu já tenho dança de leão também. Mas agora tem o último mês que eu vou fazer tal. Tem o exame de graduação. Mas nesse mês a gente pode viajar. A mestra vai estar vindo pra cá. E isso já tá no... Né? Tanto que até minha esposa, ela fala assim, eu sei que aquela semana que a mestra vai estar aqui, você já tá a 1000, não só naquela semana, mas a semana que antecede. Porque, imagina, você é responsável por tudo. E quando falo tudo, é tudo mesmo. É desde a parte de ver a questão da estadia, a questão da passagem, a questão de tudo. Você tem que ir atrás de tudo. Isso aí toma um tempo gigantesco. A gente tem uma expressão aqui quando o mestre vem, que é a gente fica fubuia. Fubuia? Fubuia, que é tipo... Fica louco, fica maluco. Fica doido, entendeu? Você não enxerga nada, Não. só enxerga o mestre. Não, só enxerga. E aí você fica nessa dinâmica Então, assim, intensa. eu tive uma escolha de sair totalmente dessa área e focar 100% no marcial. Hoje eu posso falar uma coisa pra vocês. Eu sou muito feliz com a minha escolha. Mas muito mesmo. Muito mesmo porque eu consigo, como eu falei, você vê que o seu trabalho, ele atinge pessoas de forma muito positiva. E como é gostoso você ver as pessoas estarem felizes com o teu trabalho. Como atinge positivamente. Financeiramente, é claro que houve uma queda brusca. Eu não tenho nem como comparar uma coisa com a outra. Mas é como se você tivesse todo aquele valor que no final da tua vida você vai usar toda na parte médica. E hoje eu vejo o oposto. Eu consigo colocar a minha profissão e fazer com que o sentimento que eu tenho, a parte que conduz a minha vida hoje, faz com que você não tenha mais essa preocupação futura. Claro que tem, por causa de idade, tudo isso aí a gente sabe que existe. Mas é uma coisa que deu um equilíbrio maior na minha vida. Né? Prejudica um pouco na questão familiar, e isso é inegável. Tá? Para o aluno que está buscando hoje, saber que o trabalho é duro. E aonde ele quer chegar? Qual é a decisão que ele vai tomar? Se você falar que ele vai viver só disso, eu falei, cara, é difícil, hein? É difícil, principalmente, nós temos uma modalidade que ela não é olímpica também. Uhum. E isso faz a diferença. Pode parecer que não, mas ela faz. Quando você começa a estar bem inserido e você começa a entender a importância dela, a questão de Olimpíada e tudo não é o principal para nós. Não é. Mas faz a diferença em algumas vertentes. Por isso que trabalho aqui no que a gente faz da televisão é muito importante. Por quê? Porque você mostra de uma forma positiva que aquilo que eu coloquei na televisão em algum momento, ela não vai refletir só para o Fábio. Ela reflete para o Márcio, para o Gil, para o Rômulo, Claro. todo mundo. É uma coisa que ela busca. Você pode ver que eu não vou falar assim, olha, vai só pro Kung Fu do Fábio, que é bom. Não, é o Kung Fu. Em geral. É bom para todos. Mas o que eu falo é difícil, mas não é impossível. Agora, como é qualquer profissão. Sim. Como que eu posso mensurar que aquele médico vai dar certo? Como que eu posso mensurar que aquele profissional de educação física vai dar certo? A dificuldade é a mesma para todos. O professor de judô, professor de karatê, professor de capoeira, todos têm dificuldade. Você tem seus sacrifícios dentro das suas escolhas e é uma questão de batalhar para você poder querer chegar onde você quer. Mas é possível também você ter um retorno desde que você tenha o seu norte, ou a sua sorte também. Tudo se atrela. Peguei uma grande instituição para poder ministrar aula. Peguei uma faculdade para dar aula. Poxa, se você pegar uma faculdade para dar aula, você tem um nicho de alunos já pronto para você poder atender. Sim. Aí tudo, uma coisa puxa a outra. Muito bom. Eu falei que era a última, mas não é não. Tem mais uma. Que bom, que bom. Não, tem uma que é recorrente. Os últimos episódios a gente tem falado muito das entidades que têm cuidado do Kung Fu e do Tai Chi aqui no Brasil. A gente sabe que tem a Liga, a gente sabe que tem a Federação Paulista aqui em São Paulo, a gente sabe que tem a Liga do Mestre Paulo também. Enfim, então são várias entidades que têm feito um trabalho em prol do Kung Fu e do Tai Chi, tem divulgado, tem promovido os campeonatos, e os campeonatos cada vez com um nível de excelência do ponto de vista de organização. A gente estava naquele evento do Baby Barione, por exemplo, e foi curioso isso pra gente aqui, porque o Márcio foi em um evento, no mesmo dia tinham 2 campeonatos. O de Osasco, né? O Márcio foi no de Osasco. Eu estava lá no de Osasco. E eu fui no do Baby Barione. Sim. Com a turma de Tai Chi. Impecável. Primeiro que voltar naquele lugar já pra gente que começou a treinar lá atrás, já é uma magia. E você chega, um ginásio novo, lindo, bem iluminado, e aí a organização impecável, um telão passando filmes clássicos de Kung Fu. Você fala, nossa, que demais tudo isso pro Kung Fu e pro Tai Chi. Muito bem feito, ginásio cheio.
Imagino que Osasco também cheio. Aí tem as atividades que o mestre Edilson tem feito. Me parece que nesse evento último que você fez, Foi do Edilson também, foi isso. o Edilson também estava junto, Isso, né? ele que levou a estrutura pro evento. Pô, então, é uma demonstração aí de conexão, de reaproximação e tal. E a gente tem falado isso aqui, e eu, sobretudo, tenho sonhado com... Será que é possível fazer um único evento juntando essas entidades todas? Juntando as associações que estão na Federação Paulista, juntando as associações que estão no Mestre Paulo, juntando as associações que estão aí conectadas ao Mestre Dilson, a você, enfim. E aí eu queria ouvir um pouco de você, como é que você vê essa utopia que eu estou falando aqui, esse sonho que eu estou dizendo. Você acha que isso é possível? Você acha que a gente vai conseguir chegar a um tempo de juntar essa turma toda? E eu estou falando, inclusive, de estrutura, né? Os eventos do Mestre Dilson têm ido para Band, tem, enfim, além da transmissão Acho que ao a última vivo. da Band, que foi feito ao vivo, nós que fizemos a do Vocês Ciranda fizeram, Dragão. Foi. exatamente. Foi. Enfim, então tem tudo isso. Todo mundo está com muito recurso. E eu fico imaginando que dá para fazer um baita evento. De fato. Importante falar o seguinte, né? Primeiro, até da questão das federações. Olha, imagina, eu sou diretor da federação da BWSF, que é a Federação de Sandá, do Mestre Lincoln Albuquerque. Um cara de uma competência de sandá absurda. Você vê um trabalho, um aprimoramento técnico muito bacana, muito bacana. O Edilson com uma organização de estrutura estupenda, assim, inegável. Nós fizemos um campeonato, tinha 950 atletas, acabou às 4 horas da tarde. Há muito tempo eu não via isso. Quantas vezes eu chegava para competir, por questão da graduação, por questão da idade, e você ser o último cara do torneio... Você fecha o evento. Não, literalmente. Eu fechei 4 campeonatos. Sabe que você tá lá fazendo do seu taulu e as pessoas tirando os tatames tirando os tatames do... assim, você fala, poxa, né? Uma vez foi em Mato Grosso do Sul. O pessoal, a delegação de São Paulo já no ônibus e eu competindo, né? O pessoal esperando. Quem falta? Falta o Fábio ainda. Puxa vida, né? Então, assim, já participei dos eventos do Paulo Silva, grandes eventos também, muito bem recebido. Quando foi na federação, na época que o Paulo Dinizo era presidente, também participei no torneio em Campinas, bem recebido. Não há um evento que eu possa chegar, poxa, esse cara aqui não é legal, esse cara... Todos, aí você imagina, com tantos presidentes, com um trabalho de excelência e qualidade, se juntasse, Nossa. rapaz, a gente teria um evento que não seria para um dia só. Não, e aí a gente está falando que isso vai atingir uma grande massa que, de certa forma, putz, o marketing do Kung Fu vai para um lugar... Todo mundo vai ganhar, né? Não, é uma coisa absurda. Agora é a Silvia que está à frente. Isso. Eu tive a oportunidade de conhecer ela no encontro recente, uma pessoa extremamente simpática. Então, como você imagina assim, imagina você fazer uma seleção em que você possa até participar fora com todas as federações juntas. Você teria um nível técnico monstruoso. Monstruoso. Não que cada federação já tenha alguns atletas de cada federação que você já vê isso. Mas se tivesse unido, seria mais forte ainda. Eu tenho esperança que isso um dia possa acontecer. Eu sempre vou trabalhar em prol de uma união maior. Acho que nós temos que trabalhar em cima disso. Não fazer sua parte. Quem sabe um dia a gente consiga fazer Atualmente, isso. hoje, você desenvolve o trabalho somente com a Federação do Mestre Dilson. Do Edilson e do Lincoln também da BWSF, né? De Sandá, né? Também. Mas que nada impede de participar das outras. Participar de outras. Sim, porque sim. Como eu falei, já participei dos outros. Sim. Às vezes calha muito, por exemplo, do próprio Paulo Silva, ter um evento que está junto com o do Edilson. Se não me engano, tem até um agora, no dia 3 de setembro, que acho que tem 2 eventos juntos, tem no mesmo dia. É o Campeonato Paulista da Federação do Edilson e tem um outro, acho que do Paulo, se não me falha. Santa Bárbara, não é? Coisa nesse Santa sentido. Seria o brasileiro, eu acho. Então, O equivalente ao brasileiro. E aí é difícil, você tem que ter escolhas. É complicado, você fica numa questão de escolhas, mas, de novo, sem diminuir nada um evento do outro, mesmo porque todos os eventos atendem uma gama de atletas de forma significativa e grandes famílias tradicionais também. Sim. Tanto que o próprio Garra de Águia Lililau, ele participa da federação do Lincoln, da federação do Edilson, da federação do Paulo, já tem, acho que o Guarino está até na federação do
da Silvia. Então, ou seja, está inserido em todos. Agora, que interessante seria se tivesse todos juntos. Vamos unir. Eu vou falar até da minha família. Se todos estivessem num torneio só. Eu tive essa oportunidade de ser evento do Edilson agora, que foi feito em Taboão da Serra. A minha família atendeu o meu pedido. Veio o mestre Francisco, o Antônio Cassiano, o Eliseu, o Dagoberto, o Marrong, Marco Moura. o Marco Moura. Então assim, teve grandes nomes da família marcial Garra de Águia lá dentro do evento, que eu fiquei muito feliz com a presença de todos eles. Como é gostoso, assim, tão difícil a gente se ver, né? Mas depois do período pós-pandêmico, aí você tá com todo mundo junto. Ver meus irmãos de treino estarem lá no evento, não tem preço, né? E que pudesse ser recorrente esse tipo de situação. Seguirei sonhando, então, aqui. Sim, vamos sonhar O juntos. sonho continua. O sonho continua. O sonho não acabou. Muito bom, mas acho que acabamos aqui, né? Eu acho que temos aí um Belíssimo belo episódio, demais, hein? Belíssimo episódio. Que... Muito obrigado mais uma vez, Fu, pela presença, pela troca e, sobretudo, por abrir o coração pra gente aqui, pra nossa audiência. Recadinhos? Temos recados? Curtam, compartilhem, enviem comentários, deixem aí suas histórias também, nesse espaço de diálogo interessante. E aproveitando, tá aqui nosso Pix. Se você puder ajudar de uma forma um pouco mais direta, Isso. por favor. Mesmo porque a gente já falou que a galera ajudando, a gente consegue trazer um bolinho pro convidado, uma bolachinha. Os convidados não vão vir mais aqui. O pessoal vai embora tudo barriga vazia, com Mas quando a fome. gente marca esses horários aqui no almoço. É o horário do almoço, né? Eu acho que agora deve estar com uma fome, convidado. Mas é isso isso. aí. Fu, muito obrigado. Fu, Muitíssimo muito obrigado. Não, eu que agradeço, né? Uma satisfação de estar aqui com vocês. Eu falei, né? Quando teve o convite e sabia das pessoas que já tinham participado do canal, você se sente privilegiado, né? De estar num grupo tão seleto de profissionais do bem marcial. E para mim, cabe só a gratidão, de fato. Eu espero ter contribuído para o canal e, sem dúvida, muito feliz. Feliz de estar participando. Gratidão. Obrigado. Bom, obrigado. E obrigado pra nossa plateia aqui. Dora, Priscila, tá ali, ó. É isso aí, gente. Valeu. Obrigado. Obrigado. Esse episódio aqui é um episódio apresentado pelo Festival da Lua, projeto patrocinado pela CPFL Energia e pelo Instituto CPFL. E também pela Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas, realização da Associação Shaolin Shan, da Carbono 60 e do Programa da Ação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo.